Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Betina, sou astróloga e terapeuta integrativa. E hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre o eclipse que vai acontecer no dia 25 de março, às 4h13 da manhã, pelo horário de Brasília. Esse eclipse é um eclipse lunar e vai acontecer aos 5 graus e 14 minutos do signo de Libra. E o que são os eclipses? Como a astrologia vê os eclipses? Bom, o eclipse lunar, como é o caso aqui, ele é um fenômeno astronômico que é quando a Lua ela é encoberta total ou parcialmente pela sombra da Terra. Um eclipse lunar vai acontecer sempre numa lua cheia. Uma lua cheia é a oposição entre Sol e Lua, mas para acontecer o eclipse a gente vai precisar de um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. A astrologia ela enxerga esses fenômenos pela sua simbologia. Quando a gente fala de astrologia, a gente está falando de interpretação simbólica e como essa dança cósmica nos afeta, tá? Nos influencia. Antigamente, nos tempos remotos, imemoráveis, esses fenômenos eram vistos com bastante desconfiança. Tá? Os eclipses, tanto solar quanto lunar, eram um prenúncio de catástrofes, de tragédia, principalmente o solar, quando a gente tem o Sol encoberto pela Lua. Então, o dia acaba virando noite por alguns minutos. Esse eclipse lunar, ele é super importante, tá? É preciso se dizer assim, que o eclipse solar, ele é mais forte pela astrologia, tá? A astrologia enxerga o eclipse solar como um fenômeno que tem mais força. Mas o lunar, ele também é importante. Esse tá bastante importante porque é o primeiro do ano e ele vem logo em seguida o Ano Novo Astrológico. Então, o Ano Novo Astrológico aconteceu no dia 20 de março, com a entrada do Sol em Áries, e 5 dias depois a gente já vai ter esse eclipse acontecendo. Então, ele é super importante, porque os eclipses, eles são como marcações, tá? Se antes se enxergava esses eclipses, esses fenômenos com desconfiança, e a própria astrologia tradicional ainda enxerga, como prenúncio assim de tragédia, catástrofe ou que algo não muito bom vai acontecer, A astrologia um pouquinho mais moderna, ela já coloca na balança aí, a gente tem sempre luz e sombra. Tudo que entra na Terra, tudo que está na Terra é dual, portanto tem luz e tem sombra. Mas a astrologia moderna, como eu estava falando, ela enxerga então os eclipses como pontos de virada na energia do coletivo, na energia da Terra, tá? Por isso são tão importantes. Esse eclipse lunar em Libra, ele marca então o primeiro eclipse do ano e ele vai acontecer no eixo Áries-Libra. E aí a gente vai ter 4 eclipses acontecendo esse ano, 3 no eixo Áries-Libra e 1 no eixo Peixes-Virgem, tá? Então, como eu falei, esse eclipse ele é super importante, ele é o primeiro do ano e até porque a gente tem um ano bem significativo aí pela frente, um ano de Saturno, então ele também, como ele marca o início, ele também dá o pontapé aí inicial dessas energias. Então, vamos lá, o que a Lua representa na astrologia? A Lua representa o nosso emocional, tá? Representa o nosso passado, as nossas raízes, a maneira como a gente lida com a vida de modo instintivo, tá? Então, a Lua, ela representa as nossas emoções, tá? Quando a gente tem um ocultamento desse astro, é como se naquela área da vida e do nosso mapa astrológico, porque também é importante que a gente saiba onde vai cair esse eclipse no nosso mapa, tá? Por isso que a gente fala dos graus onde vai acontecer o eclipse, e a gente vai lá e olha no nosso mapa, no mapa astrológico, onde cai, em que área da vida, é ali que vai ter, que as mudanças vão acontecer, tá? Então, quando a gente tem um ocultamento desse astro, é como se naquela área da vida, algo, será ocultado.
Então temos aqui um eclipse acontecendo no signo de Libra, mexendo nesse eixo Áries-Libra, que é um eixo importante, fala dos nossos relacionamentos, tá? Libra é um signo da balança, é um signo da diplomacia, é um signo dos relacionamentos, das parcerias. Quando a gente fala de relacionamento, a gente não está só falando de relacionamento afetivo, a gente está falando dos relacionamentos que a gente tem, tá? É o signo da justiça, então que procura sempre equilibrar as energias, equilibrar os lados, tá? E Áries, por sua vez, que é o oposto complementar, ele é o signo do eu. Então, é o eu e o outro, né? Áries representando o eu, Libra representando o outro, tá? Por isso que a gente chama de eixo dos relacionamentos. Então, se a gente tem uma energia de ocultação que envolve o nosso emocional libriano, talvez a gente fique mais propenso a olhar para nós, né? Porque a gente tem a ocultação desse emocional mais libriano, mais diplomático, mais que olha para o outro, né? E quem sabe, né? A gente fique aí, a gente vá para outra polaridade, que é Áries, né? Então a gente é como se a gente ocultasse o emocional, a gente fica mais racional, né? Então a gente consegue enxergar também os relacionamentos de maneira mais fria, vamos dizer assim, mais racional, sem tanto emocional envolvido, né? E aí é um momento para a gente analisar os relacionamentos, a nossa dinâmica relacional de uma maneira mais lógica, né? Mais racional, e olhando também para o que a gente quer, não só para o que o outro quer, porque Libra é um signo que também é uma energia, né, em que às vezes a pessoa ela fica olhando muito mais para o outro do que para si. Então ela fica muito preocupada em agradar e às vezes ela não sabe nem o que ela quer, né? Então ela fica sempre passando o outro na frente. E Áries já é o oposto complementar. Então quem eu sou, né? Eu sou eu, né? O que eu quero? Então a energia ariana é uma energia que vai para a vida, sabe o que quer, né? É uma energia de ação, uma energia marciana. Então com a ocultação dos nossos sentimentos, vamos dizer assim, desse emocional mais libriano, talvez a gente olhe então para os relacionamentos, porque a gente quer, se aquilo tá bom, se não tá, como é que a nossa dinâmica de vida está acontecendo com as pessoas, né? Os relacionamentos, eles sempre são difíceis, né, para nós, porque a gente também se entende através do outro, né? A partir dos relacionamentos que a gente começa a se entender também, que a gente é instigado, né? A se entender, tá? Então, claro, quando a gente está falando também desse eixo, né? A gente também não descarta que pode acontecer algum grau de conflito, né? Que pode haver um acirramento aí dessa energia Áries-Libra, né? Então, lugares que já estão em conflito na Terra, a gente tem guerras acontecendo, né? E se a gente está num relacionamento que tem uma tônica mais violenta, até vamos dizer assim, mais bélico, a gente está assim em conflito com o outro, isso pode ser acentuado, sim, tá? Eu acho que é importante também frisar aqui que não é energia boa ou ruim, né? Eu sempre falo isso, a gente tem luz e sombra, então nada é só ruim ou nada é só bom, né? De novo, vou repetir, as energias são duais, porque às vezes a pessoa entende, meu Deus, agora vai dar briga, né? Meu Deus, não, vai depender também qual é a vibração, qual é a tua vibração, né? A gente sempre fala assim, se a pessoa está numa vibração muito baixa, então, por analogia, por ressonância, ela vai acabar atraindo aquilo que não é legal. Se a pessoa está numa vibração mais elevada, por ressonância, ela vai atrair aquilo que é mais elevado, né? Então, depende da gente também, tá? Então, também é importante falar, né, que esse eclipse, o mapa desse eclipse, né, ele traz muito essa... que eu já falei em outros vídeos, né? Essa dinâmica das ilusões. Então, o ano inteiro ele vai ter essa tônica, tá? Relacional, sim,
e muito da questão das ilusões que a gente alimenta sobre as pessoas, sobre a gente, né? Sobre os nossos relacionamentos. Depois ali no decorrer do ano a gente vai ter um eclipse no eixo Peixes-Virgem. Peixes fala muito das nossas ilusões, né? Virgem já é um signo de terra, então acaba trazendo um pouco mais para a realidade, tá? Mas isso é outro papo, é papo mais para frente, tá? Mas esse eclipse, ele também vai nos levar a confrontar certas ilusões. Então, veja, se a gente oculta um pouco o emocional, a gente consegue analisar as coisas com mais racionalidade. Então, a gente também consegue ver coisas que antes a gente não estava vendo. A gente consegue ver coisas que antes estavam escondidas, que não estavam claras, né? Porque esse eclipse, o mapa do eclipse, a gente vai ter uma oposição da Lua e Sol, só que o Sol vai estar próximo ali em conjunção a Netuno. Então, Netuno, né, representa essas coisas escondidas, representa aquilo que é meio nebuloso, aquilo que a gente não está vendo muito bem, também as nossas ilusões, né, como eu estou falando. Então, uma oposição aí acontecendo, né, um cabo de guerra entre essas duas forças. Então, mesmo que a gente evite um pouco, a gente vai estar vendo com mais clareza. Então, às vezes, eu quero tapar, né, eu não quero ver, mas vai estar um pouco mais forte para a gente ver certas coisas que antes não estavam muito claras, não estavam muito nítidas, tá? Há aqui também uma facilitação dos processos de transformação. Então, a gente vai ter aí relacionamentos chegando ao fim, isso pode acontecer, tá? Relacionamentos que são kármicos, situações kármicas chegando ao fim, tá? E aí essa facilitação dos processos de morte e transformação, morte e renascimento, tá? E aí a gente também pode olhar assim, morte de algumas ilusões, né? Também mexendo com feridas antigas, então essas ilusões também falam das feridas que a gente tem, né? Então as energias vão estar muito propícias para se fazer uma análise, né? Uma análise relacional. De novo, vou frisar que não é porque a gente fala de relacionamento que é relacionamento afetivo, que é só relacionamento afetivo, né? A gente aí se relaciona com várias pessoas, pai, mãe, parcerias, às vezes sócios, né? Então a gente tem aí várias dinâmicas relacionais que acontecem na nossa vida, tá? Então, é um momento, mais uma vez, eu já falei em outros vídeos, mas é um momento para se usar a lógica, né? É um bom momento para se expurgar mesmo, queimar karmas, encerrar questões, tá? E um pedido para se olhar para a realidade. Aqui a gente já tem os primeiros desdobramentos aí dessa energia saturnina que vem para 2024. O último vídeo que eu gravei, eu falei de Saturno, né? A cobrança em relação às nossas fantasias e ilusões. Saturno também vem cobrar assim, como está a fundação, né, dos alicerces da sua vida, está sólido ou não está sólido? Porque se a gente fala das ilusões, quando a gente fala de peixes, né, peixes remete muito às ilusões, Netuno, né? Então, se a gente tem aí as bases da nossa vida, as bases construídas, então, sobre uma energia, né, em cima de uma energia de água, não tem como aquilo durar, né? Não tem como levantar uma estrutura firme, forte, né? Em cima de uma energia de água, né? Que não tem estruturação. Então, Saturno, ele vem muito cobrar, né? Sobre as bases. Que bases que a gente construiu a nossa vida? Elas são sólidas, elas são fortes? Ou elas não são? Porque se elas não forem, elas vão ser destruídas. Ou aquilo que vai precisar ir, vai ir. Saturno, ele vem para mexer com aquilo que precisa ser mexido dentro de cada um de nós. Então, se precisa ser nos relacionamentos, vai ser ali, vai pegar muito ali sim, né? Mas também a gente tem essas questões de, como a gente tem também o eclipse Peixes-Virgem, falando desse eixo saúde, saúde física, saúde mental, né? Pessoas precisando olhar para a sua saúde, tendo que olhar para a sua saúde, muita gente doente, né? Tendo que olhar para isso, questões de saúde mental, como eu falei também,
né? A gente tem aí questões de espiritualidade, que esse ano vão vir, né, mais forte, assim. Então, esse eclipse, ele é o start, né? É o start aí de toda uma engrenagem celestial, vamos dizer assim, que vai mexer o ano de 2024, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, o recado foi esse. Então, se você gostou, se inscreva, dê um like, compartilhe, tá bom? Faça tudo o que precisa aí para ajudar a gente a seguir com o canal. E, enfim, é isso, pessoal. Eu agradeço quem assistiu até o final. Um grande beijo e até mais.